Essa é a visão de quem entra no coração de Mossul. Marcas de uma batalha recente por todo lado. Seria impossível fazer essas imagens até bem pouco tempo atrás. Mossul passou 2 anos nas mãos de terroristas que perseguem e executam jornalistas. O Estado Islâmico. Agora, uma imensa ofensiva militar vem reconquistando essas ruas, um quarteirão de cada vez. Antes de chegar até aqui, os militares levaram 2 meses para libertar vilarejos vizinhos, que também estavam sob o domínio de um poder paralelo. Soldados curdos, iraquianos e americanos lutando lado a lado. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim, que conhece bem os riscos de transitar por essa região do Iraque, acompanha a batalha por Mossul. Logo nos primeiros dias, um passo em falso quase botou tudo a perder. O comboio militar errou a entrada de Fazlia, que fica a 20 quilômetros de Mossul. Os blindados entraram por engano num bairro dominado pelos terroristas. Começa um tiroteio. Alguns soldados a pé tentam se proteger das balas. Um deles se pendura no veículo onde está o Gabriel. Os soldados respondem ao ataque. Dentro do blindado, os soldados desviam de cápsulas de balas. Oh my God! Acabaram de atirar num carro aqui, velho, de mortor, alguma coisa aqui, cara. Oi, Raico. O veículo, na verdade, passou por cima de uma mina. E, por sorte, ninguém se feriu. Depois de 2 horas de fogo cruzado, o comboio consegue retornar. Mais à frente, um novo susto. Homens aparecem na estrada. Eles carregam uma bandeira branca. São civis pedindo ajuda. Os soldados param para ouvir os pedidos. Mas o tiroteio recomeça. O grupo volta correndo para o blindado. Hora de recuar e montar acampamento no deserto. A cidade terá que esperar mais alguns dias por ajuda. O comando da operação decide centrar esforços em outro povoado, na mesma região. Ao entrar no vilarejo, a tropa curda é recebida a tiros. No confronto, 8 terroristas morreram. Alguns ainda estão em chamas. Dessa vez, o exército sai vitorioso. Os poucos terroristas que ainda estavam escondidos fugiram. No dia seguinte, os corpos dos terroristas são enterrados numa cova improvisada. A vitória traz um certo alívio. Esses soldados curdos se distraem falando de futebol e lembram ídolos brasileiros como Ronaldinho.
Numa operação como essa, a estratégia é bombardear para só depois entrar na cidade por terra. Por isso, os soldados passam dias no deserto esperando o momento certo para agir. Enquanto esperam, se preparam. Outro desafio será Bashika, uma cidade importante na região. Os soldados seguem a pé. Um grupo vasculha casas à procura de corpos de terroristas. De repente, tiros à distância. O barulho chega mais perto. Gabriel e os soldados correm. Um tiro passa muito perto da cabeça do fotógrafo brasileiro. Uma câmera instalada no blindado mostra o grupo voltando às pressas para o comboio. Mas eles ficam encurralados em meio ao fogo cruzado. 2 soldados se posicionam para enfrentar os terroristas. Oh my God, he got shot. He got shot, he got shot, he got shot. Um deles é atingido de raspão. O outro soldado continua atirando. Sem opção, eles desistem e recuam. Os terroristas não são mais fortes, é que eles estão escondidos em túneis. A gente não conseguia ver nada. O soldado escapou por pouco. A bala só atingiu o visor da arma. Estou muito feliz que não me acertou. Vou lutar até o final da minha vida. Quero morrer como mártir pela minha pátria. A solução é pedir reforço aéreo e aguardar mais um dia. Na segunda tentativa, o batalhão cruza com um cenário de mais uma batalha. 6 integrantes do Estado Islâmico que estavam escondidos nessa trincheira acabaram de morrer enfrentando soldados curdos. Esse americano ficou cara a cara com os terroristas e matou um deles. O primeiro a ser atingido lançou uma granada que quase me pegou. Depois ele detonou um colete cheio de explosivos e morreu. David Eubank foi oficial de elite do exército, já se aposentou e está aqui como voluntário. Não é só loucura que move esses caras. Muitos deles também sofriam opressão. Existem coisas erradas dos dois lados. Ele também é missionário e criou uma organização religiosa pela qual recebe doações. Quando eu estava trocando tiro com eles, eu rezei. Deus, permita-me falar com eles. Permita-me fazer com que eles mudem de ideia, porque senão eles vão morrer. Ou nós vamos morrer. David pede licença para fazer uma oração. Ó Jesus, por favor, leve-os para o paraíso, eu também, e todos nós nessa guerra. Perdoe nossos pecados, conforte nossas famílias e nos ajude a estar no lugar certo, na hora certa. A religião que serve de conforto para uns desperta o ódio em outros. A igreja de São Jorge fica no centro de Bashika. Há muitos católicos por aqui, mas a maior parte fugiu com medo da perseguição do Estado Islâmico. Quem ficou era obrigado a se converter ao islamismo. A igreja passou 2 anos fechada. Rasgaram objetos sagrados, atiraram nas imagens e deixaram explosivos para trás. Vestígios de anos de intolerância. O deserto serve como acampamento e refúgio mais uma vez. O frio torna a espera ainda mais longa. Mesmo à noite, não se pode descansar. Terroristas escondidos num vilarejo próximo começam a mandar balas traçantes na direção do acampamento. Os soldados respondem.
Depois de algumas batalhas vencidas, os soldados curdos decidem voltar a Fazlia, aquela cidade onde o batalhão foi obrigado a recuar. Nesse meio tempo, a coalizão bombardeou a região e muitos terroristas fugiram. O capitão da operação calcula que sobraram uns 15 ou 20 e espera que a investida seja mais fácil desta vez. Logo na chegada, um rapaz aborda o comboio. Ele avisa que um carro-bomba está escondido numa garagem ali perto. Os soldados seguem o rapaz até o endereço. Os vizinhos se assustam. Militares pedem para as pessoas voltarem para casa até que a situação esteja sob controle. O portão é difícil de arrombar. Até que... lá está o carro. Um soldado com experiência no assunto é chamado. Ele encontra o detonador. O que dá mais trabalho é remover essa peça de madeira. Do outro lado estão os fios que se conectam aos explosivos. Finalmente, as bombas são desarmadas. As regras em casos assim não são muito claras. E o carro acaba ficando de presente para o comandante da operação. Em outro canto da cidade, mais uma conquista. Um suspeito de ter ligação com o Estado Islâmico se rende e é preso. Alguns soldados nasceram e cresceram por aqui. Para eles, as conquistas têm um significado maior. Como voltar à própria casa, que foi invadida e vandalizada, e encontrar um álbum de fotografias cheio de lembranças. Ou rever os amigos depois de tanto tempo distante. E receber o abraço do pai, cheio de alívio e gratidão. Aos poucos e com muito esforço, o Iraque tenta virar mais uma página numa história de muitas guerras. Falta ainda completar a retomada de Mossul. Depois vem o mais difícil: apagar os estragos causados por anos de tirania. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que as forças de segurança prenderam mais de 300 pessoas durante protestos e saques em diversas cidades do país. Essa semana, Maduro tirou de circulação as notas de 100 bolívares, piorando ainda mais a situação da economia. Ontem, ele adiou a entrada da medida em vigor, mas mesmo assim, em algumas cidades, ainda houve muito tumulto.